Amigo vascaíno, o que aconteceu no Equador não foi só mais um vexame em campo. Foi uma síntese perfeita do caos que o Vasco se transformou. Uma goleada por 4-0 para o Independiente Del Valle que escancarou a total falta de comando de organização e principalmente de respeito com o torcedor. O que a gente viu nessa partida não foi um jogo de futebol, foi um desfile de erros de omissões e de incompetência generalizada do banco de reservas à diretoria. E a resposta veio na hora. Veio quente, indignada, revoltada. Torcedor não é. Bobo não engole mais essa conversa de projeto, reconstrução e tempo. O que se vê hoje é um clube completamente perdido, mergulhado em uma crise profunda e que parece não ter fim. A torcida protestou, gritou, cobrou e com toda razão exigiu respeito. O ônibus da delegação chegou no hotel e foi cercado por vascaínos revoltados. O clima era de pura tensão. Chamaram o nome do Piton, esculacharam o zagueiro João Vitor, pediram a saída da diretoria e deixaram claro que essa paciência que sempre foi marca da torcida vascaína acabou. Acabou de verdade. O sentimento geral é de abandono, é de desprezo com quem ama esse clube, com quem investe tempo, dinheiro e emoção mesmo quando tudo indica que a esperança já se foi. E a verdade é que o Vasco foi humilhado, não só pelo placar, mas pelo contexto, pelo que representa mais uma goleada nesse momento. É um clube que passa 30 dias sem jogar e ao invés de se preparar, volta ainda pior. Contrata um jogador que nem tem condições físicas de estrear. Isso é planejamento, isso é visão, isso é respeito. E enquanto isso, a diretoria viaja para o Equador sem o presidente, manda representantes que não têm qualquer ligação técnica com o futebol e ainda por cima permite cenas inacreditáveis como a imprensa sendo expulsa do saguão do hotel. Acredite se quiser, jornalistas que estavam lá fazendo seu trabalho foram convidados a se retirar por seguranças do próprio Vasco. Isso mesmo. Um clube que historicamente se orgulhou de ser do povo democrático transparente, hoje age com truculência. É medo da verdade. Isso não é só uma vergonha, é uma afronta. O canal Hora do Vasco, que vem fazendo um trabalho extraordinário de cobertura em solo equatoriano, registrou tudo. As vaias, os xingamentos, o desabafo do torcedor que viajou, que gastou do próprio bolso, que enfrentou frio, altitude e até problema pessoal para estar ali cobrando presente, honrando a camisa. E o que ele recebe, deboche. Isso mesmo, deboche. João Vitor, o mesmo que já discutiu com a torcida no Campeonato Carioca, fez cara de deboche. Saiu do ônibus encarando o torcedor como se fosse um problema qualquer, como se tudo estivesse bem. Isso é inadmissível. Isso revolta. E é claro que a torcida não ficou calada. Houve gritos, palavras pesadas, sim, mas o que se espera é que o torcedor receba uma goleada de 4. Veja o time completamente entregue e ainda bata palma. Não dá. O Vasco virou piada. Já tomou 5 do Flamengo, 4 do Criciúma, 4. Agora do Del Valle empatou com o Operário e quase foi eliminado. Da Copa do Brasil por um time da segunda divisão. Passou apenas graças ao goleiro Léo Jardim, que aliás é um dos poucos que ainda merece algum respeito nesse elenco. Porque de resto é um festival de decepções, um circo montado sobre o que já foi um gigante. O Vasco perdeu completamente o rumo, dentro e fora de campo. E olha, vamos falar sério o que foi feito nesse último mês. Teve um mês inteiro para ajustar o time e a grande novidade anunciada foi o tal do espaço Gatorade. É brincadeira, isso é um tapa na cara do torcedor. Um clube que deveria estar se reforçando, reorganizando, contratando atletas que realmente façam a diferença, aparece com um espaço de recuperação como a grande notícia. E ainda por cima, contrata um reforço que chega dizendo abertamente que precisa de mais 2, 3 semanas para estar em forma. É de um amadorismo constrangedor. Fernando Diniz, coitado, olha para o banco e vê Alex Teixeira como opção de ataque. O Vasco chegou ao meio do ano, dependendo de um jogador que já passou do auge faz tempo e que, com todo o respeito, não tem mais condição de ser a solução ofensiva de um clube que quer competir em alto nível. Esse é para falar da entrevista do Diniz, vamos lá. Porque ele tentou justificar mais uma derrota com a expulsão do Piton. Disse que a altitude pesou, que se o jogador não tivesse sido expulso, o jogo teria sido diferente. Olha, não dá mais. Para esse tipo de desculpa, o Vasco já sabia que iria jogar na altitude? Chegou com antecedência, se preparou? Não é como se tivessem sido pegos de surpresa?
E mesmo que a expulsão tenha atrapalhado o time, já demonstrava fragilidade muito antes. A postura era de um time sem reação. Não se trata apenas de um jogador a menos, se trata de uma estrutura falida, de um elenco mal montado e de uma gestão que coleciona fracassos. E quem montou esse elenco? A atual diretoria. A mesma que não contratou a mesma que vive mais preocupada com discurso do que com ação. A mesma que vê o Vasco ser eliminado da Sul-Americana e finge que nada aconteceu. A mesma que não comparece nos momentos decisivos, que não dá a cara à tapa que se esconde. Cadê o presidente? Cadê os responsáveis por esse fiasco? Mandam assessores seguranças, criam um muro entre o clube e o torcedor e ainda querem que a gente aceite isso calado? Não dá. O que aconteceu no Equador foi o estopim, foi a gota d'água. É o retrato de um clube que parece ter voltado à bagunça de antes, à desorganização crônica, ao abandono total. E nem vou entrar na questão dos milhões investidos em jogadores como João Vitor, que custou uma fortuna e devolve isso aí a atuações ruins, postura arrogante e desrespeito com quem paga seu salário. E a diretoria faz o quê, Silêncio? Não! É possível? O torcedor está cansado, está no limite. E o protesto foi o mínimo diante do tamanho da revolta que se espalha por todo o Brasil. Em cada canto tem vascaíno indignado, triste, revoltado, decepcionado. E com toda a razão. Agora, além de tudo isso, ainda veio mais uma notícia trágica: o Adson fraturou novamente a tíbia. Um jogador que já tinha um histórico de lesão grave, sofreu um novo trauma e agora vai ter que passar por outra cirurgia. Uma fratura completa, segundo o próprio departamento médico do clube. E por mais que isso seja algo que foge do controle, a pergunta que fica é: como é possível que um clube que não tem elenco continue insistindo em nomes que não estão fisicamente prontos? Que planejamento é esse, onde o único reforço do período está fora por tempo indeterminado? Isso mostra que o problema não é só no campo, é em todas as áreas. O Vasco está largado. A impressão é que não tem comando. A SAF, que chegou para profissionalizar, que prometeu reerguer o clube hoje, é criticada e com razão. Mas ainda assim, há quem diga que com a 777 a coisa era menos caótica, mais organizada. Porque agora parece que estamos no escuro. Ninguém fala, ninguém explica, ninguém aparece. E enquanto isso, o torcedor é quem paga a conta, literalmente. Porque até para comprar uma camisa oficial, o torcedor desembolsa mais de R$ 300. Para quê? Para não poder nem sair na rua com ela com medo de ser zoado. Porque o Vasco virou motivo de piada. Não tem mais como fugir disso. E o que mais machuca é ver que a resposta da diretoria é o silêncio, a omissão. A única solução nesse cenário para muitos seria a venda total. Sair da mistura de SAF com associativo, porque desse jeito o clube não vai a lugar nenhum, é sempre mais do mesmo. Promessas vazias, falas bonitas, vídeos de bastidores, mas futebol que é bom, nada. E não adianta tentar colocar a culpa só em um ou outro. Não é só o Piton que errou. Não é só o Diniz que mexeu mal. A culpa é coletiva, é estrutural, é da diretoria, da comissão técnica, do elenco mal montado. E até da cultura de passividade que se instalou no clube, onde tudo vira normal. Onde perder por 4-0 já não choca mais ninguém. Mas olha, o torcedor está acordado. Acordou de vez. E a cobrança vai continuar. Vai ser forte, vai ser intensa e, se preciso for, vai ser na porta do hotel, no aeroporto, no CT, porque esse amor que o vascaíno tem, esse sentimento que não morre, merece no mínimo respeito. E se quem está no comando não consegue entender isso, que peça para sair, porque o Vasco é maior do que qualquer gestão maior, do que qualquer jogador maior, do que qualquer dirigente. E se esse clima de hoje é pesado, é porque o torcedor cansou de ser feito de palhaço. Não dá mais. O Vasco precisa urgentemente reencontrar o seu caminho. Precisa voltar a ser profissional, transparente e, acima de tudo, comprometido com sua torcida. E enquanto isso não acontece, vai continuar assim protesto, revolta e a esperança sendo massacrada a cada jogo. A gente segue na torcida porque desistir nunca foi uma opção. Mas cobrar também é amar. E agora é hora de cobrança. É hora de exigir mudança. Porque do jeito que está, simplesmente não dá mais. Mas se ainda faltava alguma coisa para escancarar o desrespeito ao torcedor, bastava olhar a postura da comissão técnica e de alguns jogadores depois do vexame no Equador.
A impressão que passa é que ninguém se importa. A derrota por 4-0 é apenas mais uma. Nada muda. Chegam no aeroporto sorrindo, treinam normalmente, tomam um Gatorade no tal espaço novo e está tudo certo. O problema não é perder. Futebol tem disso. Mas o Vasco tem perdido de forma covarde, sem garra, sem dignidade, sem o mínimo de postura competitiva. O que se viu em campo contra o Del Valle foi um time entregue desde o primeiro minuto. Um Vasco que não competiu, que não correu, que não marcou, que não tentou jogar, é inaceitável. Aí vem o Fernando Diniz na coletiva e fala sobre a altitude, fala da expulsão. Sempre tem uma desculpa pronta. E a verdade é que nem precisava esperar o segundo tempo para ver o descontrole do time. A expulsão do Piton aconteceu ainda na etapa inicial, sim. Mas a forma como o time reagiu depois, ou melhor, como não reagiu, é que mostra o buraco em que o clube está. O Vasco foi amassado, foi dominado de ponta a ponta. Não houve momento de reação, não houve tentativa de retomada. Só um grupo apático, batido e sem comando. E não dá para isentar o técnico. Diniz mexeu mal, demorou nas substituições e parece ter perdido completamente o controle emocional da equipe. Mas ao mesmo tempo, como cobrar soluções de um treinador que olha para o banco e vê um elenco limitado com peças que não oferecem qualquer alternativa de jogo? E é isso que revolta. Porque o Vasco teve um mês inteiro sem jogos. Um mês para trabalhar, para reforçar o elenco, para dar ao técnico mais opções. Mas o que foi feito nesse tempo? Nada. Trouxeram um jogador machucado. Isso mesmo, um reforço que já chegou com previsão de semanas sem jogar. E ainda assim o clube vende isso como novidade, como se fosse um trunfo. Enquanto isso, torcedores que ganham um salário mínimo investem em passagem, hospedagem e alimentação para acompanhar o time em outro país. Um deles, aliás, deu um depoimento que resume bem o que é ser vascaíno hoje. Disse que saiu de casa, no domingo gastou tudo o que podia, deixou até o casamento em risco e foi até o Equador para apoiar o Vasco. E o que viu em campo foi um time ridículo, um clube sem norte, uma gestão que parece não ter o menor compromisso com o torcedor. E enquanto esse torcedor se vira para acompanhar o time, a diretoria passeia pelo Equador como se nada estivesse acontecendo. Felipe, diretor técnico, foi visto fazendo compras completamente alheio à situação. O presidente Pedrinho, que deveria estar à frente do clube nesse momento decisivo, nem viajou. Quem estava lá era o presidente da Assembleia Geral, alguém que nem deveria fazer parte da delegação? É esse o nível de bagunça que o Vasco atingiu? Um clube onde ninguém sabe quem manda? Onde as funções se misturam, onde não existe critério nem hierarquia? E aí quando o caldo entorna, quando o protesto explode, a culpa é jogada nas costas de um ou dois jogadores como se isso fosse resolver alguma coisa. O protesto da torcida no hotel foi legítimo. E não adianta tentar diminuir a importância desse ato dizendo que foi agressivo ou exagerado. Porque o que se viu ali foi a explosão de um sentimento acumulado há anos. O vascaíno vem sofrendo, sendo humilhado e não aguenta mais. Jogador nenhum pode sair rindo, debochando, passando pelo torcedor como se estivesse imune a tudo. João Vitor fez isso e não é a primeira vez. Desde que chegou, coleciona atuações inseguras, falhas em momentos decisivos e agora ainda debocha de quem faz o clube girar. Porque é o torcedor que banca. É o torcedor que dá audiência, que compra ingresso, que paga o plano, que compra camisa, que bota a faixa no estádio. E ainda tem que aturar jogador milionário fazendo pouco caso. O torcedor do Vasco é apaixonado, é fiel, mas também tem limite. E esse limite foi ultrapassado. O Vasco virou um clube onde o torcedor tem vergonha de vestir a camisa na rua. E não por causa das provocações, mas porque sente que está sendo enganado. Dá 380 horas numa camisa oficial para quê? Para ver jogador andando em campo, para ver diretoria omissa, para assistir ao próprio time sendo goleado por adversários que até pouco tempo atrás não tinham expressão nenhuma no cenário internacional. E isso com todo respeito ao Del Valle, que tem um bom projeto. Mas não dá para aceitar esse tipo de resultado como se fosse normal. Não é normal. Nunca será. É por isso que o sentimento agora é de ruptura. Ou muda ou afunda de vez. E não adianta dizer que está tudo dentro do planejamento. Não! Existe planejamento onde o time toma 4, 5 gols todo mês. Onde perde para qualquer um. Onde jogadores são expulsos por falta de controle. Onde não há uma liderança em campo.
onde o treinador precisa improvisar todo o jogo porque não tem peças. O Vasco foi eliminado da Sul-Americana sem sequer disputar. Entrou em campo já derrotado. E quem acompanha sabe, não é uma questão de azar, é uma sequência de decisões erradas, de omissões de vaidade e de falta de preparo. E aí a diretoria ainda tenta controlar a narrativa, expulsa jornalista, impede cobertura, fecha treino, não dá explicação. Isso nunca foi o Vasco. O Vasco sempre foi gigante pela sua transparência, pela sua história, pela sua coragem. Hoje virou um clube acuado que se esconde atrás de nota oficial e assessoria de imprensa. E enquanto isso, a torcida sangra, porque não é fácil acordar todo dia e ver mais uma notícia negativa. Ver jogador lesionado, ver protesto, ver confusão. Nos bastidores, ver dirigente brigando com dirigente. O Vasco precisa urgentemente de uma reforma estrutural. E precisa de comando. Precisa de gente que ame o clube, que tenha preparo, que pense no bem do time e não em projetos pessoais. O torcedor que foi ao Equador não foi fazer turismo. Foi por amor, foi por esperança, foi para apoiar e voltou com a alma rasgada. Quem estava lá sentiu na pele o que é ser ignorado. Ver jogador olhando com desprezo, ver dirigente sumido, ver a imprensa sendo expulsa. Isso é cenário de clube pequeno, e o Vasco não é pequeno, é gigante. Mas precisa voltar a se comportar como tal. Precisa se dar ao respeito. Precisa tratar quem ama o clube com dignidade. E isso começa com mudanças reais, com atitudes, com renúncia se for preciso. Com contratações urgentes, com uma gestão transparente, porque do jeito que está o futuro é nebuloso. Não dá mais para fingir que está tudo certo. Não dá para aceitar mais promessas. A torcida quer resultado, quer raça, quer postura, quer ver o Vasco jogando com coragem, mesmo que perca, mas perca lutando. Hoje o que se vê é um time apático com jogadores que parecem não entender a camisa que vestem. E isso é culpa da diretoria? Que monta elenco sem critério, que faz contratações por vídeo de empresário que não acompanha o mercado, que não tem um planejamento a longo prazo, que não entende que o Vasco não pode se dar ao luxo de errar tanto. Já são anos assim. E a paciência acabou. Se tem algo que ficou claro nessa semana é que o torcedor não vai mais aceitar migalha. Chega de palavras bonitas, chega de vídeos motivacionais. O que o vascaíno quer é vitória, é futebol de verdade, é organização. Quer ver um elenco comprometido, uma comissão técnica coerente e uma diretoria presente. Não é pedir demais. É o mínimo. E se isso não acontecer, a pressão vai crescer, porque o amor pelo clube continua o mesmo. Mas o torcedor entendeu que só amor não basta. É preciso cobrar, é preciso exigir, é preciso colocar esse clube de volta no rumo, porque o Vasco é gigante demais para viver esse cenário de mediocridade. E se nada for feito, se tudo continuar como está, o rebaixamento vira realidade. Sim, porque não é só uma eliminação da Sul-Americana, é um conjunto de sinais. Um time que não compete, um grupo sem peças, um técnico perdido, uma diretoria omissa, uma estrutura fragilizada. Tudo aponta para mais um ano de sofrimento. E ninguém quer isso. Ninguém aguenta mais isso. O torcedor quer mudança, quer um novo Vasco. E essa mudança precisa começar agora, já passou da hora. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um verdadeiro burburinho tomou conta das rodas de conversa após uma declaração polêmica do presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, que aparentemente perdeu a paciência e soltou uma frase que deixou torcedores e especialistas em polvorosa. Pablo Veguete não joga mais no Vasco? A frase, dita de forma ríspida e sem muita diplomacia, levantou uma série de especulações sobre o futuro do atacante argentino no clube Cruz Maltino. Pablo Veguete, que chegou com boas expectativas para reforçar o ataque vascaíno, vinha desempenhando um papel importante na equipe, mas parece que algo nos bastidores não anda bem. Fontes próximas à diretoria e ao próprio jogador sugerem que a relação entre as partes pode estar abalada e a declaração do presidente Pedrinho teria sido um estopim para uma possível separação. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre qualquer negociação ou ruptura contratual. O que chama a atenção é o tom abrupto da fala do mandatário,
que, em meio a uma crise recente no clube, pode estar demonstrando impaciência com o rendimento do elenco ou com questões internas que fogem aos olhos do torcedor comum? A frase pode indicar um descontentamento com o desempenho individual do atacante, ou até mesmo uma movimentação nos bastidores para abrir espaço no elenco para novas contratações, algo que tem sido comum no Vasco diante das dificuldades enfrentadas nesta temporada. Entre torcedores, o rumor ganhou força rapidamente, dividindo opiniões. Enquanto alguns defendem que a saída de Pablo Vegetti pode ser um passo necessário para a reestruturação do time, outros veem a possível perda do jogador como um retrocesso, já que o argentino vinha se mostrando importante em momentos decisivos. Nas redes sociais, o clima é de especulação, com a hashtag #JuanPabloNoVasco circulando e torcedores tentando entender o que realmente está acontecendo. Ainda não há notícias concretas sobre uma transferência, mas clubes do futebol brasileiro e até de ligas estrangeiras começam a ser mencionados como possíveis destinos para Vegetti, caso o Vasco realmente opte por seguir em frente sem ele. Até o fechamento desta reportagem, a diretoria não confirmou nem negou a situação, deixando no ar a expectativa de um anúncio que pode mudar os rumos do ataque cruz-maltino. O presidente Pedrinho, conhecido por sua franqueza, pode estar sinalizando uma nova fase no Vasco, em que mudanças drásticas serão feitas para tentar recuperar a competitividade do time, mas é certo que qualquer decisão envolvendo Pablo Vegetti terá impacto direto na dinâmica do elenco e na reação da torcida. Fique atento, pois o que parecia apenas um desabafo pode se transformar em uma movimentação definitiva nos próximos dias, movimentando o mercado e deixando o futebol vascaíno ainda mais agitado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.